Por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 10. Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 10 é o texto base da nossa revista, da nossa aula dessa manhã. Nós estamos iniciando essa revista aí, esse trimestre muito interessante sobre os evangelhos. Isso é fundamental para a igreja, para que a gente crie uma identidade cristã baseada no evangelho de verdade. Tem aí a revista, é bom que os irmãos adquiram um texto muito interessante, vai falar muito aos nossos corações. Os evangelhos, ele colocou aí como tema da revista, uma história a 4 dimensões. Muito interessante, a gente vai mergulhar nesses meses aí sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, que infelizmente muita gente lê apenas superficialmente, não tem um mergulho, não quer aprofundar. E é tão importante quando a gente tem as bases aí do aprofundamento. Você vai, quem comprar a revista, se você olhar na última página lá, vai ter uma bibliografia que você quiser adquirir alguns desses livros aí, vão te ajudar muito a aprofundar cada vez mais. Amém, irmãos? Acharam aí? Hoje nós vamos falar sobre Mateus, o Evangelho do Rei. Mateus capítulo 2, versículos 1 a 10 diz assim, Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Amém. Irmãos, um dos textos mais bem trabalhados do ponto de vista judaico é o texto de Mateus. Ele escreve dentro de um contexto judeu para os judeus da época, uma comunidade judaica, cristã judaica. E o que mais me chama a atenção é o modo como Mateus escreve. Porque Mateus não escreve simplesmente jogando frases, não é uma escrita, vamos colocar assim, não se começa textos bíblicos com aquela frase, era uma vez. É um texto com base histórica, e isso é interessante. Mateus começa sempre puxando focos do Antigo Testamento. A ideia é trazer à tona toda uma história, um passado profetizado. É uma leitura muito interessante. Mateus, não é por acaso, é o primeiro livro do Novo Testamento que nos apresenta um relato da vida, do ministério, da ressurreição de Jesus Cristo. Uma coisa que me chama a atenção nos evangelhos, e você tem aí, no caso, na nossa Bíblia, 4 evangelhos com 2 perspectivas diferentes. Os sinóticos, a palavra vem da mesma ótica, mesmo jeito de olhar, e aí você tem Marcos, Mateus e Lucas, e o outro modo de ver, a outra perspectiva, que é a de João, que é um pouco mais filosófico-teológica. Os textos dos evangelhos não são contados no sentido de trazer a nossa curiosidade e atiçá-la de algum modo. Pode ver que muita gente na igreja fica procurando saber por que não há relatos mais pormenorizados da infância de Jesus, por exemplo, o que você acha abundantemente nos livros apócrifos que não são canônicos, que não fazem parte dos chamados inspirados pelo Espírito Santo. E a resposta é muito simples. É porque os evangelhos que temos na nossa Bíblia não são uma biografia de Jesus, pormenorizada. A ideia não é contar pontos, histórias, nem aguçar a nossa curiosidade ou o nosso desejo infantil por um fã-clube divino. Não é uma biografia, é teologia. e uma teologia extraordinária de uma vida vivida debaixo da obediência ao Pai.
Então o que você tem no livro, nos evangelhos, e principalmente no livro de Mateus, é uma história alongada de Jesus até a cruz. Da cruz à ressurreição e o nascimento extraordinário do que nós chamamos hoje de igreja. Amém, irmãos? É importante a gente entender isso, porque isso faz uma diferença grande. O propósito de Mateus é apresentar Jesus como o rei dos judeus, ou rei messiânico, o Messias prometido no Antigo Testamento, há muito tempo esperado, e que cumpre as leis de Deus e mostra como realmente devemos viver. Uma coisa que me encanta no jeito como Mateus escreve, é que ele passa o tempo todo com essa missão pessoal, de que todo mundo que lesse alguma coisa dos seus escritos, imediatamente identificaria Jesus por essa linhagem do Messias prometido, do Messias esperado, que até hoje ainda é esperado pelos judeus no mundo. É interessante notar isso. Mateus faz questão de deixar claro que esse Jesus que está andando ali agora e conversando com eles, de que ele está escrevendo sobre ele, não é apenas mais um que aparece no horizonte profético das sociedades e das culturas. Ele é o Messias. E é importante dizer isso, sabe por quê? Porque esse Jesus que a Bíblia mostra não tinha absolutamente nada a ver com os anseios messiânicos da época. Até os discípulos tiveram grande dificuldade com Jesus. Isso passa despercebido nas leituras de hoje, porque Jesus não vem com a lógica messiânica que se esperava dele. O que é que se esperava do Messias? Um rei poderoso, extraordinário, soberano, o cara que chegasse e libertasse Israel da mão dos romanos. Aí vem um Jesus, pé no chão, andando pela Palestina, conversando com gente, dormindo no barco, tocando em leproso antes de curar, bagunçando grandiosamente a maneira religiosa de se esperar o Messias. Ou seja, quando se olhava para cima, o Messias vem de baixo. E aí Mateus vai começar a dizer que esse Messias não é uma obra de arte para ser aplaudida. Ele nada mais é do que o cumprimento da esperança profética de cada um. E isso vem da visão de Deus para nós. Por si só isso já é tremendo. Esse Messias é um espetáculo da graça, e não daquilo que a gente pinta ou daquilo que a gente espera. Olha que interessante, Mateus nos convida a conhecer cada vez mais de Cristo. O Evangelho de Mateus é uma espécie de ponte para conectar o Antigo e o Novo Testamento. Quem vem numa leitura sequencial do Antigo Testamento, vendo o tempo todo, parando para perceber profetas que dizem, tu Belém, de ti sairá o guia, e uma série de profecias que vem surgindo, quando chega em Mateus, começa a se clarear esse horizonte, porque Mateus vai começar a citar uma série dessas profecias. Mateus dá máxima importância ao cumprimento dos anúncios do Antigo Testamento na história de Jesus. Tanto que uma das frases prediletas de Mateus, sabe qual é? Para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Agora, olha que interessante, Mateus está fazendo uma coisa que é comum de pesquisadores, de gente que sabe o que está escrevendo, tem consciência e certeza histórica. Ele escreve alguma coisa sobre Jesus, algum incidente da vida dele, e faz questão de pontuar, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. É Mateus dizendo assim, nada em Jesus é aleatório. Jesus não é escravo da aleatoriedade, ele não é como o andar do bêbado. Jesus é alguém que cumpre passo a passo uma profecia, as profecias, e a mente de Deus está agindo em nós. Então é isso que Mateus vai colocando. A partir do momento que você não está escravo de uma aleatoriedade, você está vivendo debaixo de um plano executado pela mente de Deus. Mateus coloca isso na mente. Aí, numa discussão direta ou até mesmo indireta com o judaísmo, Mateus vai fazer questão de mostrar que o Antigo Testamento se cumpre na história de Jesus. Portanto, por essa razão, a igreja cristã é a herdeira legítima do antigo Israel, uma vez que nós estamos aqui sendo trabalhados e trabalhando em Cristo e por Cristo. Jesus é o Messias de Israel, profetizado pelo Antigo Testamento, enviado às ovelhas perdidas desse povo, só que rejeitado pelos judeus. E o próprio Jesus vai dizer isso, você vê muito bem isso em Mateus 16. Agora olha que interessante, a igreja cristã nada mais é do que hoje uma espécie de novo Israel, vivendo em obediência a esse Messias prometido. A nossa maior alegria hoje é poder saber que esse Messias que foi rejeitado, nós o abraçamos e nós o queremos e nós o amamos e nós o reconhecemos como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa deve ser a nossa maior certeza aqui essa manhã. Amém até aqui? Interessante que Mateus distingue claramente dois períodos.
primeiro período é um período de profecia e o segundo de cumprimento. Ele coloca essas duas coisas e eu insisto nisso para ficar cravado na sua mente. O tempo todo, nas duas lógicas, esse evangelista tem um interesse histórico no Antigo Testamento. Eu gosto disso em Mateus. Eu tenho a sensação de Mateus sentado escrevendo, sempre com um olhar lá atrás e outro no que está acontecendo hoje, um olhar analítico. Ele não simplesmente vai passando por cima. Mateus me parece alguém que não fica todo embasbacado com os milagres. Cada milagre que Jesus faz, ele olha por uma ótica analítica e pensa, alguma coisa que ele está fazendo aí já foi dito lá atrás. E ele vem olhando. Ele é alguém que não permite que a retina da vida espiritual seja dilatada apenas pelo sobrenatural. Ele consegue enxergar Deus na naturalidade de fatos históricos acontecendo. Ele enxerga, ele tem essa leitura histórica. E olha que interessante, para Mateus ele tem um interesse histórico no Antigo Testamento, não só como uma sagrada escritura, mas na qual a vontade de Deus vai se manifestando na própria vida. Portanto, ele está dizendo assim, eu olho para o tempo passado e para a Bíblia, para os escritos passados, a Torá, no caso de Mateus, com um olhar de que Deus estava mostrando já ali as coisas futuras. Então ele olha no texto para trás, enxergando para frente. Nada mais é do que a junção do tempo. O próprio Mateus, lá em Mateus 26, quando ele vai colocar Jesus na mesa da ceia, então uma coisa que eu acho belíssima, ele coloca assim, Jesus na mesa da ceia, junto com os discípulos, conversando com eles, e estabelece nova aliança, faz um diálogo profundo entre o que passou, com o que estava acontecendo e com o que haveria de vir. Não é por acaso que na ceia nós temos uma frase dita por Jesus, colocada por Mateus, que consegue captar toda a questão do tempo. Façam isso em memória de mim, memória, passado. Aí você vai ver Paulo colocar o elemento do hoje, quando lá em 1 Coríntios 11 diz, examine-se o homem a si mesmo, é o agora, até que ele venha, é o amanhã. Essa é a perspectiva da ceia, é a perspectiva da igreja no tempo curado para a glória de Deus. Ontem nós somos libertados, hoje estamos sendo libertos e amanhã concretizará na esperança histórica a nossa libertação, passado, presente e futuro na mesa da salvação. Olha que coisa interessante, Mateus, o que mais me encanta em Mateus é o fato dele ter sido um cobrador de impostos. Ele é um indivíduo que na época vivia sob rejeição, que na época vivia sob olhares de suspeita o tempo todo. Eu gosto de ficar imaginando as conversas entre esses discípulos. Tenta imaginar Jesus andar 3 anos, vamos colocar assim, com esses discípulos, andando com eles, comendo com eles, conversando com eles, e nos tempos em que eles ficavam sozinhos conversando, tenta imaginar as conversas, por exemplo, entre Mateus e Pedro. Pedro paga imposto e paga reclamando. Mateus cobra e cobra errado. Imagina as conversas. Imagina estar com essa convivência aí. Eu acho extraordinário o fato de Jesus não ter chamado nenhum gênio, de não ter colocado no grupo nenhum Einstein para ver se dá uma equilibrada. Jesus chamou homens extremamente, absurdamente comuns, porque não veio ao mundo fazer uma seleção, veio ao mundo fazer escolhas humanas. Se aqueles homens serviram, nós ainda servimos, porque a matéria-prima é a mesma e Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não é a pessoa, é a obra de Deus nela que faz diferença. Olha que interessante, Mateus era cobrador de impostos. Acredita-se que esse livro dele tenha sido escrito entre os anos 50, 70, 60 ou 68, na região de Antioquia, onde até hoje ainda é um pedaço da Síria. São questões interessantes, mas não tem toda uma relevância. É só aproximado, porque são discussões históricas de academia. O que é importante a gente pensar é o que é que Mateus tem em mente ao escrever isso. E a gente vai ver hoje, principalmente, uma dessas perspectivas de Mateus, que é a ideia do rei. Mateus foi um mestre na arte de atualizar a história de Jesus para o seu tempo. E eu queria fazer uma pausa aqui só para você entender uma coisa. Eu amo isso na Bíblia. Ninguém, você vai enxergar na Bíblia, nenhum dos homens que andaram com Deus, as mulheres que andaram com Deus, ficaram marcados como anacrônicos, parados no seu tempo, brigando por seu tempo. Jamais. Sempre tem a mente arejada para entender o tempo à luz da palavra. Eu acho que isso aqui para nós hoje é um grito para a igreja do século 21. Precisamos entender o tempo que vivemos e fazer leituras de Deus no tempo de hoje. Para a gente não ficar a vida inteira tentando dar voltas em lugares onde nem é preciso mais estar. Como muita gente faz o tempo todo, passando a vida toda dando volta sem sair do lugar. A ideia de Mateus é interessante, ele faz uma análise histórica e coloca Jesus no seu tempo à luz das profecias. Ele faz atualizar a história de Jesus
olhando para o seu tempo, olhando para o passado profético e para essa realidade prometida. É como se, para você entender de uma vez, é como se Mateus olhasse e fosse escrever, no ato de escrever, com a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra. Mateus sabe o que está acontecendo hoje e olha para o passado e glorifica, celebra, porque ele sabe que o que está acontecendo hoje nada mais é do que cumprimento da mente de Deus. Em outras palavras, Deus é Deus da história e nunca nos abandona, seja em qualquer dimensão histórica que a gente viver. Amém, irmãos? Vamos analisar alguma coisa aí? Você pode acompanhar na revista, porque eu vou seguir os pontos da revista aí para ficar mais fácil para você entender. Primeiro ele coloca aí uma linhagem incomparável, e é fantástico isso. A linhagem de Jesus é incomparável. Mateus abre o seu livro com uma genealogia magistral. Quando você olha para a genealogia que Mateus puxa e olha para a de Lucas, elas parecem diferentes. Não é que sejam diferentes, é que foram puxadas por outro ângulo, até porque Lucas é um pesquisador, muito mais de origem, de mentalidade grega, muito mais certo, vamos dizer, no sentido de pesquisar, do que Mateus. Mateus faz uma genealogia que é quase um grito, é quase um protesto. A genealogia de Mateus é quase a página policial da Bíblia. Só tem gente complicada, quebrada, tem crime, tem angústia, tem decepção para todo lado, tem traição, tem incesto. Aparece 4 mulheres, todas estrangeiras e uma prostituta. Mateus vai dar um grito dizendo que o Messias que está vindo não é um pedigree de sangue azul, é alguém que vem com sangue revoltado, é alguém que vem de baixo, é alguém que qualquer oprimido pode chamar porque ele vai entender. É o Messias que tem um sangue que vai ser o sangue que vai caber a todos. E como dizia Calvino, um sangue que é suficiente para o mundo inteiro, mas só é eficiente para quem crê. Não é bom? Olha que interessante, Mateus abre o seu livro com a genealogia magistral, e eu coloquei assim, ó, a genealogia de Mateus ela é assustadora, ela é intrigante, é provocante e é inesperada, é cheia de personagens surpreendentes. Quando você abre a genealogia de Mateus, só o primeiro versículo já dá para fazer um seminário. Só para você ter uma ideia, o primeiro versículo de Mateus diz assim, genealogia de Jesus Cristo, vírgula, filho de Davi. Ele dá um salto monstruoso, porque ele coloca a paternidade de Davi. Se tem uma coisa que todo mundo sabe, é que Davi não soube ser pai. Davi foi um dos piores pais da Bíblia. E a genealogia de Mateus já abre com a paternidade sobre o Messias. Olha que coisa tremenda. É um Messias que já entra na história corrigindo paternidades tortuosas. É o Messias que já vem na história para acertar a família, devolver a figura do pai, colocar o homem de pé e deixar bem claro que esse Messias vai construir relações familiares tortuosas. Não é à toa que ele é rei. O Messias que acerta casas, o Messias que acerta famílias, o Messias que põe de pé tortuosidades familiares. Isso é maravilhoso. Olha que interessante, o primeiro nome citado, ele colocou até aí na revista aí, ó, filho de Davi. O primeiro nome citado por Mateus é Davi, antes de Abraão, e pela via da paternidade. Tem mais ou menos uns 1000 anos aí. Ele faz questão, eu acho bonito isso de Mateus. Mateus não está muito interessado numa ordem cronológica, o que importa para ele é cravar na cabeça de quem estava ouvindo a leitura da época que esse Jesus é rei messiânico da linhagem de Davi. Isso é extremamente importante para ele, tanto que ele vai colocar o tempo todo com 14 gerações, até porque essa palavra na chamada numerologia judaica tem a ver com o nome de Davi, o número 14, e é importante o modo como ele vai colocando. Em Apocalipse 22:16, Jesus declara assim, ó, eu sou a raiz e a geração de Davi. Agora olha que coisa interessante, Warren Wiersbe, que foi um grande comentarista, ele disse assim, ó, Jesus é a raiz porque é eterno e deu vida a Davi, e ele também é a geração pelo fato do seu nascimento humano estar ligado à linhagem de Davi. Agora, olha que coisa bonita. Raciocina comigo aqui, ó. Qualquer outra pessoa que estivesse fazendo algum texto mais abalizado, mais técnico, acadêmico, tentaria seguir toda uma outra ótica, uma outra linhagem. Mateus ele me passa um sentimento tão profundo ao escrever isso, porque ele deixa claro que quando você olha para Davi, agora é fácil. Agora a gente olha para Davi como o maior rei da história de Israel, como o cara, aquele que conseguiu tudo. Agora tenta imaginar o Davi que ninguém queria, o Davi do cabelo ruivo, o Davi de 1 Samuel 16, que nem em casa ele comia, só foi comer porque mandaram chamar. O Davi que ninguém quer, o Davi que não tem toda uma base, esse Davi
que vai se transformar no maior rei da história de Israel, cheio de defeitos na sua linhagem, com problemas um atrás do outro, só que aí ele vem e deixa como o maior legado para gerações e para a posteridade o fato de ser chamado de pai na linhagem do Messias. Jesus, filho de Davi. Uma coisa que é bonita quando você olha nos evangelhos é o clamor de quem vem esse clamor. Tem um cego no meio da rua gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A última oração de Davi, o Salmo 72, diz assim: ele será rei enquanto o sol brilhar, o aflito clamará e ele o atenderá. A Ciro-fenícia gritou: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha menininha está horrivelmente endemoniada. Toda vez que esse clamor, filho de Davi, surgiu, Jesus atendeu. Aí ele estabelecendo uma lógica fantástica. Esse rei messiânico, o maior de todos, abaixa para ouvir o clamor do menor de todos. É por isso que nós estamos de pé aqui hoje, porque nós temos esse rei como Senhor e rei da nossa espiritualidade, da nossa vida. Isso é extraordinário. Ele coloca aí também, filho de Abraão, dá uma olhada aí, 1.2, filho de Abraão. A figura de Abraão aponta para a salvação que passa através de Jesus a todos os povos. A história da salvação inicia com Abraão, acha ponto central na história de Jesus e tem continuação na igreja, que tem caráter universal e está incumbida de evangelizar todos os povos. Queria que você lembrasse uma coisa. Você olha para dois polos completamente diferentes aqui. Ele coloca Davi com todos os problemas que tem e coloca Abraão com quase uma idealização de alguém. Só que é interessante quando você olha para Abraão, que vem de um passado cheio de idolatria na sua linhagem. É um indivíduo que tem que tomar um passo estranhíssimo, sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda, um futuro absurdamente aberto, incerto. Esse indivíduo que vai sair, que vai andar, que vai oferecer seu próprio filho em sacrifício e vai ver a substituição e o Cristo que aparece nessa cena tão belíssima. Essa é a linhagem que Mateus vem colocando. Ele vinha abrindo com a salvação que é feita pelos imperfeitos e com uma fé que totalmente se entrega ao caráter de Deus. O que ele está dizendo é que esse Messias, que é rei de Israel, e rei do mundo, e rei da vida, não foi escolhido ao acaso. É alguém que sabe exatamente quem é. Tem linhagem histórica, tem base, tem raízes. Quando Mateus apresenta Jesus como filho de Abraão, ele identifica Jesus como filho da promessa. Está dizendo assim, duas coisas. Primeiro, Deus cumpre aquilo que diz. Segundo, será que nós ainda esperamos? Será que esperamos com a expectativa correta? A coisa de aquele júbilo pessoal da espera, que eu acho bonito quando acontece aqui, quando os magos olham e veem que a estrela para, a Bíblia diz que se alegraram com grande júbilo, e o termo aqui é exatamente esse, uma alegria extravasante, aquele sentimento de entender, agora sim encontramos Ele, achamos o Rei e viemos adorá-lo. Tem toda uma lógica aí de celebração, de felicidade, e é bonito isso, porque a Bíblia é o jeito bíblico de dizer que as promessas de Deus têm um elemento da espera que nós não temos nas nossas promessas. Promessas humanas têm um elemento do cansaço na espera. Já percebeu isso? Não é ruim esperar e a coisa se alongar, mesmo que você saiba que vai cumprir, mas demora, porque toda a espera humana tem em si o elemento do tempo, e o tempo causa cansaço. Não é à toa que Jesus vai dizer lá no Apocalipse: eis que venho sem demora. A palavra no grego ali é taxei, de onde veio a nossa palavra táxi. Qual a urgência que você chama um táxi? Eu venho rápido. Olha que lógica. Sem demora. Tirou a demora da espera, que é para você poder esperar em paz. Porque você tem duas certezas. Uma, Ele vem. Duas, porque Ele prometeu e toda promessa dEle é verdadeira. Então Ele vem sem demora. É aprender a esperar em paz. Processos de promessa que não me cansam, mas que me ajudam a crescer. Embora Mateus identifique Jesus como filho de Abraão, a gente precisa lembrar de uma coisa. Lá em João, no capítulo 8, João vai ampliar esse horizonte de um modo tremendo, até porque a perspectiva de João é um pouco diferente da de Mateus, Marcos e Lucas. João vai dizer na própria linhagem de Jesus, lá em João 8, 28, 58, está aqui quem é maior do que Abraão. Olha que tremendo. Jesus está dizendo assim, a nossa lógica, embora ele seja descendente de todos esses grandes homens, Davi e Abraão, ele é maior do que todos eles. E aí começa a ver o elemento sobrenatural desse rei. Ele é um rei, mas é um rei acima de qualquer rei e acima de qualquer reinado.
Ele é um rei acima de qualquer conceito de soberania, porque ele está acima de tudo e uma soberania que não pode sofrer nenhum tipo de golpe. E o melhor de tudo, ele é um rei que vem de linhagem de grandes descendentes, porém, nenhum deles é maior do que ele. Ele está maior e acima de tudo e de todos, porque ao nome de Jesus, como diz Paulo, todo joelho se dobrará nos céus e na terra. Deu para entender até aqui? A linhagem dele é incomparável. Quando você viaja na genealogia, se você quiser, faça isso um dia. Eu ministrei uma mensagem uma vez em cima dessa genealogia toda de Jesus, citada por Mateus. É muito interessante isso. Cada nome desse, você toma um susto. É isso que é interessante. Porque cada nome é uma história mais esquisita do que a outra. E se você vai aprofundar de verdade, você começa a ver, é um negócio estranho. Eu me lembro até que uma vez, contaram que numa igrejinha do interior, tinha um fazendeirão lá da cidade, que quando ele foi visitar o culto, foi à igreja num domingo, e o pastor estava preocupado, porque justo no dia que o fazendeirão resolveu ir visitar a igreja, o pregador falta, e o único irmão que podia pregar estava lá, o pastor deu a oportunidade, o irmão foi pregar sobre o quê? Genealogia de Jesus. Começou a ler Mateus, capítulo 1, fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, ponto. E fulano que gerou o outro fulano, que gerou... Imagina. E o pastor desesperado atrás, dizendo, meu Deus do céu, justo hoje que o fazendeirão veio aqui, a gente tem a mania de achar que alguns são melhores do que outros, né? O fazendeirão veio aqui e tal, e não tem uma pregação, o que tem é esse cara lendo a genealogia inteira, e ele simplesmente leu a genealogia, falou alguma coisa sobre Jesus e desceu. E sabe quem se converte naquela noite? O fazendeiro. Ele vinha à frente, se converte, o pastor fica intrigado. E no final diz assim, vou te fazer uma pergunta, eu preciso perguntar isso ao senhor. O senhor já veio aqui algumas vezes, já viu algumas grandes mensagens. Como é que o senhor vem aqui hoje, escuta só uma coisa assim, um monte de nome atrás do outro sobre Jesus e o senhor se converte? E o fazendeiro disse, eu sempre tive suspeita com esse Jesus de vocês. Não sabia quem ele era, chegou do nada, apareceu aí. Hoje eu sei quem ele é. O nome de todos os parentes dele. O nome dos parentes de Jesus. Como é bom quando a gente sabe a nossa história. E a gente está aqui hoje para ter uma certeza das mais tremendas da nossa fé. Você não está crendo numa projeção idealizada de algum filósofo. O que você tem é um ser que veio até aqui, que se envolveu conosco e que deixou a sua história todas as linhagens. Você tem uma Bíblia que já abre mostrando a linhagem do seu Jesus. Então você pode ter uma certeza feliz. Eu não estou servindo uma abstração filosófica construída por uma mente. Eu estou servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que me escolheu para andar com Ele e fazer parte do seu reino. Amém? Agora olha que interessante. Segunda coisa, colocou no 1.3 aí, ó, improváveis ascendentes. E olha que interessante, a genealogia que Mateus escreve é cheia de surpresas, como eu disse. Aparecem mulheres estrangeiras, dentre elas uma prostituta, Raabe. E olha que interessante, a ótica da graça totalmente explícita em Mateus. Só para vocês terem uma ideia, Mateus começa citando Davi no primeiro versículo. E quando ele cita Davi, ele vem descendo na linhagem até mostrar de onde vem Davi. Só que ele vai mostrar de onde vem Davi pela viagem de Ruth com Boaz. E aí que está o problema. Porque Ruth é moabita. Os moabitas, sabem de onde surgem? Quando Deus tira Ló e suas filhas de Sodoma e Gomorra. Chega um dia que as filhas olham de um lado para o outro e a Bíblia coloca a seguinte frase saindo da boca delas: não tem homem para nós aqui. Aí embebedam o pai, mantêm relações sexuais com o pai e engravidam do pai. Daí vem o filho Moabe, do pai, literalmente. Daí vem os moabitas. Daí vem Ruth. E de Ruth vem Davi. Olha que coisa incrível. É a Bíblia fazendo questão de deixar bem claro todos os podres abertos. Com Jesus, você não tem permissão para esconder aquilo que é feio. A mulher samaritana, por exemplo, ela chega para Jesus, lá em João capítulo 4. Deixa eu fazer um parênteses aqui, só para mostrar uma coisa aos irmãos. Ela chega para Jesus em João capítulo 4. Ela está meio-dia buscando água. Não era o horário das mulheres buscarem água. Iam buscar de manhã cedinho, até para evitar o sol. Só que para ela o sol não é nada. Ela quer evitar é a língua das outras. E só quem já foi alvo da língua dos outros sabe como o sol é belo. É ou não é? Então ela vai meio-dia buscar água para fugir da língua das outras mulheres. Se naquela época, escuta uma coisa só, 2000 anos já se passaram, até hoje tem gente que chama mulher de prostituta, imagina na época. E não fazem ideia do que estão falando. A mulher não era prostituta. Deixa eu corrigir um erro histórico teológico aqui. Olha para mim. Aquela mulher não era prostituta. Ela era casada 5 vezes. Agora estava vivendo um ato complicado. Até porque na época a carta de divórcio era dada pelo homem, nunca pela mulher. Portanto, 5 homens tentaram casar com a mulher. Casaram.
E até tentaram botar a rédea. Por quê? Porque provavelmente era uma mulher extraordinariamente bela. Porque a Bíblia diz que quando Jesus manda ela para a cidade, todos os homens da cidade pararam para ouvi-la. Mesmo sabendo que ela já tivera 5 maridos. Pensa numa mulher linda, né? Uma mulher inteligente, à frente do seu tempo, que conversava com os homens perfeitamente. A conversa dela com Jesus é profunda, é teológica. Ela chega para Jesus e diz assim, ó, esse aqui é o poço do qual bebeu nosso pai Jacó. Nas entrelinhas ela está dizendo, vai devagar comigo, porque eu sei quem eu sou. Eu conheço a minha história, sei o que estou fazendo aqui e sei da teologia desse lugar. Ela pergunta para Jesus, numa pergunta quase desesperada, onde eu devo adorar, Jerusalém ou Gerizim? Nas entrelinhas ela está dizendo para Jesus, Senhor minha, diz aí, eu tenho sede de adorar, mas em Jerusalém eu não posso entrar porque eu não sou recebido, e lá na minha Samaria não me cabe, onde eu vou? Como eu adoro a um Deus que num lugar não me cabe e no outro não me recebe? Mostra aí, Jesus, se existe algum outro poço onde eu possa mergulhar. Aí Jesus vai dizer para ela, tem uma água, que se eu te der, você nunca mais tem sede. Ou seja, uma mulher extraordinária, linda, falante, inteligente, uma mulher à frente de seu tempo. Os homens ficavam doidos, tentavam casar para botar a rédea, não conseguia, dava divórcio. 5, está na Bíblia. 5 deram divórcio. Agora que ela não suporta mais e está vivendo fora da linha. Aí Jesus olha para ela e assim, ó, numa conversa, normalmente, sem nem pedir licença, ele invade a intimidade mais discreta da mulher. Ele olha para ela e diz assim, vai lá, chama seu marido e vem. Eu não sei o que foi que ela viu nos olhos dele, mas ela mandou direto para ele, não tenho marido. Sabe o que Jesus disse para ela? Você disse a verdade. E é isso que Jesus mais ama, porque onde se estabelece a verdade, se estabelece Deus, porque Ele é a verdade. Tanto é que é para essa mulher, no meio da rua, na beira de um poço, que Jesus disse a verdade dele, que nunca tinha dito para nenhum dos discípulos, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Olha o que Jesus está dizendo, já que você teve coragem de abrir a janela da sua alma e mostrar a feiura da sua verdade, leva a minha com você, porque comigo é na base da verdade. Você vem com a feia, volta com a bela, vem com a ruim, volta com a perfeita, você vem com a miséria, volta com a graça. O nome disso, Evangelho, notícia boa que muda vidas estranhas. A igreja é isso. Os excluídos são alcançados pela misericórdia. Agora, olha que interessante, o ponto 2 aí, ó, o nascimento do rei, dá uma olhada aí. Ó. Jesus nasceu em Belém da Judéia, como anunciou Miqueias, ó Belém, né? Belém da Judéia. Assim como Davi era de Belém, Jesus, o filho de Davi, também era. É interessante isso, porque quando você olha para Belém, uma cidade que não tinha nada de extraordinário, é daí que vem ele. Beit Lahem, no hebraico, é casa do pão. De onde vai vir o pão capaz de matar a fome do mundo todo, o pão rasgado por nós, e como vai dizer Isaías, moído pela nossa iniquidade. É daí que vem. Tudo faz sentido, está tudo conectado aí. E olha que interessante, no 2.1 ele fala sobre o cumprimento da promessa, para que se cumprisse o que fora dito. Mateus prova que os seus escritos estavam em perfeita sintonia com o passado histórico e profético da nação. Olha que interessante, a lógica de Mateus é dizer assim, ó, eu quero que vocês saibam que toda a construção da história de Jesus, da vida dele, já tinha sido profetizado, inclusive a cidade, para que, como eu disse lá no começo, para que nada seja aleatório, casual aqui. Não há uma casualidade, há uma causalidade em tudo isso. Outra coisa, a primeira perseguição, olha que interessante, ele coloca aí no 2.2, a primeira perseguição. Apenas Mateus descreve a visita dos magos, ou dos sábios, como coloca King James, porque hoje quando a gente fala magos, uma palavra que soa estranha aos ouvidos modernos, porque soa sempre misturada com uma coisa de astrologia. Na época era uma coisa quase que uma ciência para algumas áreas. Claro que existia o lado ruim da magia, mas não era essa a conotação. E olha que interessante, a King James traduz como sábios. Eles foram, é só Mateus quem registra, descreve a visita dos magos que foram adorar o rei dos judeus, oferecendo-lhe ouro, incenso e mirra, trazendo presentes. Agora, uma coisa que me chama a atenção, por si só, a própria construção da história de Jesus já vai colocar figuras sinistras na história. Perseguição, vem pela via de Herodes, vem pelo fato dos principais dos sacerdotes. Notem que essa frase já aparece em Mateus, essa expressão, em Mateus capítulo 2, e vai perseguir Jesus até o final.
Lá em Mateus 16, Jesus vai dizer para os discípulos assim, eu vou para Jerusalém sofrer muitas coisas nas mãos de quem? Dos líderes dos sacerdotes, dos principais dos escribas e sacerdotes e dos fariseus. Isso vai perseguir ele até o fim. Jesus vai ser morto porque não cabe na religião dos sacerdotes. Ele será morto porque não cabe nas doutrinas deles. Até eles descobrirem que ele também não ia caber no túmulo, não ia ficar lá para sempre. 3 dias depois, ele aparece, mostrando claramente que ele é Senhor de tudo, inclusive da morte. Agora, olha que interessante, Herodes é a figura política sinistra do ódio à possibilidade de um rival. E Herodes faz uma coisa muito hipócrita. A Bíblia diz que ele chama os magos que estão ali e pergunta para eles assim com precisão como foi essa visão, onde é isso. Ele quer saber os pormenores dessa visão. Agora notem uma coisa, tem um detalhe no texto do capítulo 2 de Mateus que passa despercebido. A Bíblia diz que quando os magos perguntaram, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Que tanto Herodes como toda Jerusalém ficou perturbada. Perturbada é o texto original. Não quer dizer que houve uma comoção, houve uma perturbação. Ou seja, Jesus nem nasceu, entre aspas, já tinha nascido, claro, nem nasceu ainda, mas já está provocando uma perturbação. Por quê? Porque muita gente vai se achar numa guerra política que não é a que Jesus veio travar. Então Jesus foi alvo de duas visões equivocadas sobre ele. Os discípulos esperavam um Messias político reinante, e ele não é isso. Já os reis da época esperavam uma guerra travada num reino rival. Começou uma luta maluca na política para saber o que esse menino vai fazer para tomar o reino da gente. Tanto que depois, não é que nós paramos no versículo 10, mas Mateus vai escrever que em sonho os magos serão avisados para voltarem às suas terras por outro caminho. E Herodes vai ficar tão irado que vai sair procurando matar o menino. Olha que interessante, há 2 posturas para esse menino que acabou de nascer. A postura dos magos que vão para adorá-lo e o melhor de tudo, ter certeza de que o rei está nascendo e de que a história vai ser mudada, e a postura de um Herodes que realmente acha que pode matar aquele que vês a vida. Notem uma coisa, nem Jesus escapou de perseguição. É por isso que não cabe na nossa fé como igreja, na nossa vida como igreja, uma espécie de teologia onde a gente possa ver a igreja o tempo todo apenas como extraordinária, triunfante, vencedora. Perseguições faz parte do processo, uma vez que nós estamos aqui como súditos do reino dos céus, como diz a linguagem de Mateus. Se o nosso rei foi perseguido, por que é que nós não seremos? Pensa por essa ótica. E olha que interessante, Herodes é a figura política do ódio à possibilidade de um rival. E Mateus deixa claro que a primeira perseguição sofrida por Jesus já tinha um elemento essencial. Ele era rei. Olha a lógica de Mateus. Vou provar que Jesus é o rei dos judeus. Primeiro, pela descendência. É filho de Davi. Segundo, pela capacidade que ele tem de espalhar essa graça acima de tudo e de todos. Um rei que todo mundo espera, prometido e profecia se cumprindo, e o melhor de tudo, ele é um rei, e por ser rei, já vai gerar perseguições, vai sofrer por isso, e não vai ser fácil, porque esse rei que está aqui, não veio ao mundo para um passeio, não veio ao mundo apenas a negócios, ele veio ao mundo a serviço do reino, veio estabelecer o reino dos céus, e isso dá trabalho. Terceiro, o rei anunciado, e olha que interessante, os reis da terra tinham arautos que anunciavam a sua chegada às províncias do reino. Aí, assim como predisse Malaquias, capítulo 3, versículo 1, o rei messiânico também teria um arauto, um precursor, que anunciaria, autenticaria o seu advento entre os homens. Quem que é o arauto desse rei? João Batista. Agora, notem, não sei como é que você está percebendo isso, mas a linhagem dele é complicada. Tem Davi, tem prostituta, tem gente complicada na linhagem dele. Aí, quando você vai chamar o arauto dele, quem que é o arauto dele? É João Batista, que tinha uma roupa esquisita, uma comida pior ainda, e que não tinha nenhum laço com a comunidade, para assim dizer. Batizava num lugar complicado, que não tem nenhum tipo de pedigree, que não tem nenhum tipo de elegância. É um indivíduo que não fica na redondeza do palácio. Não é alguém que tem uma educação política para o cargo. É alguém que vem com uma frase daquelas terríveis. Imagina essa cena comigo aqui, Imagina que nós sejamos aqui agora a última geração que está vendo um profeta de verdade de pé. Imagina, o último profeta se levanta aqui e diz, assim diz o Senhor, e fala uma profecia. Todo mundo fica aqui olhando e diz, o profeta do Senhor, Deus fala. Aí esse profeta morre. E a gente aqui temos os nossos filhos, e aí os nossos filhos crescem, se desenvolvem, tem os filhos deles. Eles olham para os filhos deles, nossos netos, e dizem assim, Deus fala, eu vi, e o seu pai também viu Deus falar.
Só que aí eles morrem, e Deus não mandou nenhum outro profeta, e vêm os outros filhos. Isso aí não passou nem 50 anos, que seriam os nossos bisnetos. E eles vão ouvir dizer, Deus parece que fala. Porque, se não me engano, seu bisavô ouviu Deus falar. Já fica distante, não fica? Tenta imaginar, depois de 150 anos. É difícil até dizer que Deus fala. Aí passam 400 anos. Aí escute a notícia. Deus voltou a falar com o seu povo. Um profeta foi levantado, poderoso, tremendo. Chama-se João Batista. Vamos lá ver o que ele está falando. Tenta imaginar o povo dizendo, meu Deus, Deus voltou a falar. Provavelmente Deus está dizendo, meu povo, quanta saudade de vós. Faz tempo que a gente não se fala. Eu amo vocês, hashtag estamos juntos, nada. Deus chega e diz, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos. Meu Deus do céu, que tipo de mensagem é essa? É o arauto do rei. É alguém capaz de fazer uma diferença tão grande na história, que a Bíblia vai dizer que nascido de mulher ninguém foi maior do que ele. Só que é interessante que Jesus vai dizer que o menor no reino dos céus já é maior do que ele. João Batista é o ponto central de uma ruptura, o último de uma linhagem, o primeiro de uma grandiosidade que atinge todo mundo aqui hoje. Olha que coisa fantástica, o imenso oposto de Jesus. Jesus é urbano, come com as pessoas, ganha o apelido de comedor e bebedor. Já João Batista é anti-urbano, a comida dele ninguém quer. Jesus é um indivíduo que você olha para ele e fala, não é possível. João Batista, você olha para ele e fala, esse é santo. E os dois estão na mesma linhagem. Olha que coisa interessante, o reino está em processo. Mateus deixa claro que a mensagem que João Batista anunciava era, é chegado o reino dos céus. Mateus gosta dessa expressão, reino dos céus. João Batista sempre deixou claro que esse rei salvador prometido e esperado não era ele. E é isso que é interessante. Notem uma coisa, existe uma espécie de traço na linhagem de Jesus que Mateus faz questão de destacar. Humildade. Por isso ele vem de um Davi, por isso ele vem de uma linhagem pequena, de uma linhagem que ninguém quer, de uma Ruth, de uma Moabita. E o arauto que ele usa é um indivíduo que faz questão de deixar bem claro, Mateus capítulo 3, versículo 11, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Tenta imaginar. Eu li uma coisa uma vez num livro, achei tão interessante. O escritor fez uma ideia, imaginou, né? Uma imaginação. Ele disse assim, um dia eu me imaginei, eu sendo alguém naquela época com João Batista e eu querendo me batizar no batismo de João. E ele imaginou essa cena. Imagina eu na fila para ser batizado por João, lá no Rio Jordão. E aí ele pensa assim, aí eu fico olhando assim, contando as pessoas. Tem ali um homem ali, tem um galileu, porque pela roupa, o jeito é para saber que ele é galileu. Tem um galileu, tem uma senhora ali. Depois da senhora, eu me batizo. Maravilha. Depois do galileu é a minha vez. Só que aí vai lá, batiza a senhora, batiza mais alguém. Quando ele vem batizar o galileu, ele para e diz, não posso. Eu não sou digno nem de desamarrar as tuas sandálias. E aí ele escreve assim, aí eu fico pensando, quem será esse galileu? Que é alguém que eu não dava nada, porque é galileu, não pode vir alguma coisa boa dali, e agora João Batista não quer nem batizar, porque não pode nem desamarrar a sandália dele, ou seja, alguma coisa muito grande aconteceu no universo, porque os dois maiores homens da terra estão ali na minha frente, e a vida está mudando e eu nem vi, porque a graça de Deus se revela na simplicidade. Não tem pompas, reinos, nada disso. É a simplicidade da conversa, de um Deus que salva e que anda com gente como a gente. É por isso que a gente pode estar aqui essa manhã, livres e felizes, porque essa graça não mudou e ainda nos atinge na mesma forma. Como todo arauto, tem um manifesto. Olha o manifesto do rei. A melhor definição para a mensagem de João é a de um manifesto. O que é um manifesto? Uma declaração pública de princípios e de intenções. Qual que é o manifesto que João declarava? A chegada do rei Jesus vai trazer consigo seu reino e cumprir uma dupla função. Ao mesmo tempo vai impor duas indispensáveis condições para quem deseja ser participante desse reino. Duas funções. A primeira função, recolher o trigo no celeiro, ou seja, uma indicação à salvação. O Messias está vindo para trazer salvação, mas também está vindo para queimar a palha com um fogo que nunca se apaga. Juízo, condenação. É um Messias que não vem apenas no sentido de salvar, mas também de julgar. É um Deus que é amor, mas também é juízo, equilíbrio das partes. Só que vem com duas condições que são fundamentais. A primeira, arrependei-vos. E a segunda, produzam frutos do arrependimento. Guarde uma coisa que eu vou dizer a vocês. Requisito indispensável para sermos súditos do reino desse Messias rei. Arrependimento. Agora olha para mim. Arrependimento não é chorar. Arrependimento é mudar de vida.
É uma mudança de 180 graus. Tem gente dando mudança de 300 e tantos, né? Fica no mesmo lugar. É 180 graus, é completamente diferente. O que é o arrependimento? É você detestar o antigo estado que te levou até aí. Isso é arrepender-se. Quando você de fato se arrepende, produz frutos do arrependimento. Significa que a sua mudança foi tão radical que passa a ser diferente o modo como você se comporta. Isso que é interessante, o fruto do arrependimento. Tem muita gente que se diz arrependida, mas não muda. Então passa a vida inteira buscando pequenas desculpas, me perdoa, me desculpa, o tempo todo, sem haver de fato uma mudança radical. O que Jesus propõe na linguagem de João Batista é arrependimento e produção de frutos, e é no plural, frutos dignos do arrependimento. A ideia é, uma vez que Cristo está em mim, a minha dinâmica de vida vai dizer que tipo de Cristo eu estou servindo. Isso significa que estar na igreja não basta. É preciso ter frutos do arrependimento que eu estou dizendo aqui. Quem está na igreja, canta na igreja, prega na igreja, mas não consegue ser igreja, não faz parte do reino dos céus. Faz parte de uma religião entre religiões. É gente que mudou apenas de roupa, mas não mudou a essência e o caráter. Então é muito importante que haja fruto de arrependimento. Amém? Para fechar, quarto tópico, o triunfo do rei. E olha que interessante, o rei messiânico é vencedor, triunfal e acima de qualquer suspeita. Mateus, como um ex-publicano, sabia muito bem o que é viver sob suspeita. Portanto, o seu relato sobre Jesus é amplamente histórico, abalizado e concreto. Então, por que Mateus escreve sobre Jesus dando bases históricas e o tempo todo fazendo citações do Antigo Testamento? Para deixar claro que esse Jesus, nele não cabe qualquer suspeita, porque ele tem linhagem histórica e profética. É sobre ele que os profetas profetizavam. O que Mateus está dizendo é uma coisa tremenda. Está dizendo para os estudiosos da época, quero que vocês saibam que tudo que vocês vêm se debruçando ao longo de anos se cumpre nessa pessoa chamada Cristo. Isso por si só já é fantástico. Só que o problema é a gente enxergar esse Cristo e acoplar a nossa realidade que a gente pensa sobre ele. Um teólogo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard dizia que o Jesus do Novo Testamento parece ser o segredo mais bem guardado das igrejas. Ou seja, geralmente a gente imagina um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. É por isso que muitas vezes a gente cobra dele aquilo que ele nunca disse que era e nem nunca se propôs a ser. Sabe gente colocando na boca de Deus promessas que ele nunca fez? É o que acontece. A ideia desse texto é dizer exatamente isso. Se vocês querem saber qual é o Jesus de vocês, olhem para trás, profecias. Olhem para hoje, o cumprimento, e para o amanhã, o triunfo total dele na vida e na história. Triunfo sobre o pecado e o mundo, dá uma olhada aí, 4.1. Mateus amplia esse horizonte do triunfo. Através da aliança com o sangue de Jesus, nós também podemos vencer o pecado e o mundo. E Mateus chama isso de nova aliança. E isso é tremendo. Dá para chamar é que Mateus coloca aliança, mas também dá para colocar testamento. É o Novo Testamento. Sabe o que significa isso? Se estamos em Cristo, somos novas criaturas. E a vitória que ele teve, também podemos ter sobre o pecado e o mundo. Isso significa que eu não preciso mais ficar o tempo todo choramingando porque eu estou passando por uma série de problemas e pecados. Isso faz parte da minha natureza. Mas em Cristo eu posso e devo vencer cada um desses processos. Eu lembro de uma vez conversando com um rapaz, numa dessas igrejas pelo Brasil afora, o rapaz falou para mim assim, pastor, complicado é que eu peco muito porque eu sou fraco. Eu brinquei com ele, quem foi que falou que pecado é vitamina? Né? Não é porque a gente é fraco, vai tomando um upgrade celestial e eu peco. Muito pelo contrário. Aliás, quando a gente vai orar a oração do Pai Nosso com consciência de quem a gente é, já devia ficar esperto nisso. A oração do Pai Nosso revela nossa natureza e a gente não percebe isso. Livra-me de cair em tentações. Sabe o que significa isso? Eu posso cair nelas. Porque coisas dentro de mim se revelam e mostram coisas que me tentam. Os meus olhos vão ser atraídos por alguma vitrine. Por isso eu preciso orar, para que Ele me ajude a não cair nelas. Eu não posso dizer não tenho tentações, jamais. Porque esses olhos podem enxergar alguma coisa capaz de me encantar. É por isso que eles têm que ser curados pela graça, na linguagem de Jó, fazer uma aliança com eles, para que eles mantenham purificados e santos. Ou melhor ainda, fazer como Simeão, quando foi pegar o Jesus menino e apresentar lá no templo, quando ele diz assim, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Sabe o que isso significa nas entrelinhas ali? Quando seus olhos enxergarem Jesus,
Eles viram a salvação da vida. Pode fechar, eles não precisam ver mais nada. Já viram tudo. Tremendo isso. Outra coisa, triunfo sobre o reino das trevas. Dá uma olhada aí, ó. Mateus começa e termina o seu evangelho descrevendo Jesus como rei. E olha que interessante, sem rivais. Esse é o rei que Mateus começa e termina. Começa e termina mostrando Jesus como um rei. O rei que é sem rivais. Um rei sem que a gente secretamente tenha outras opções. Ele tem que ser o único, aquele que é celebrado o tempo todo. Tanto que no relato da crucificação, Mateus faz questão de enfatizar os dizeres que colocaram na cruz de Cristo. Mateus 27, 37. Este é Jesus, rei dos judeus. Jesus Nazareno, rei dos judeus. E olha, gente, vou mostrar uma coisa a vocês que é uma das mais lindas da Bíblia. Tenta imaginar essa cena comigo aqui, ó. Judeus que estavam ali à cruz, ou pessoas que soubessem hebraico, que estavam ao pé da cruz e leram a frase Jesus Nazareno, rei dos judeus, deve ter tremido na base. São 4 palavras, Yeshua HaNotzri HaMelech HaYehudim. Cada uma dessas 4 palavras, se você pegar a primeira letra de cada uma das 4 palavras, sabe o que você tem? O tetragrama judaico sagrado, Iavé, Jeová, Deus. Quem estava ali entendeu, quem está na cruz não é qualquer um. Deus foi colocado lá para que a nossa salvação estivesse garantida aqui hoje e para todo sempre. Deus estava na cruz. Mateus vai começar e terminar com o rei. Interessante que os algozes acreditavam que estavam zombando do Salvador, mas o que estavam declarando ao universo era a verdade das verdades, aquilo que é maior do que qualquer império, que o rei que estava ali estava vencendo as trevas, a morte e o mal. E aí, para ser tremendo, Paulo escrevendo aos Colossenses 2, 14 e 15, olha o que Paulo declarou: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou na cruz. Ele não é um rei derrotado, é um rei triunfal, triunfante. Em Mateus 28, 18, Jesus deu a declaração do seu triunfo universal, quando ele diz assim, ó: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando todos acreditavam que Jesus tinha perdido a batalha ao morrer na cruz, ele deixa o túmulo vazio, ressurge, vivo, poderoso, triunfante, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono da igreja, Senhor da nossa vida, e que ninguém consegue tirar do trono. Amém? Fica de pé, por favor.